Gostaria de comunicar a todos os presentes, novamente, a questão do tema Saúde Pública Municipal. Nós vamos abrir agora o microfone de à parte para as perguntas. 1 minuto para a pergunta. Eu gostaria que aquele que fosse ao microfone de à parte fazia alguma indagação ou questionamento, que falasse o nome, a entidade que representa, e logo em seguida o questionado terá o uso da mesma através daquele microfone sem fio ali. Vocês citam a quem vocês querem fazer a pergunta. Em seguida, o questionado terá 2 minutos para a resposta. Então, portanto, está aberto o microfone para esse questionamento. Novamente, boa noite a todos os presentes. Primeiramente, gostaríamos de convidar a todos os cidadãos bauruenses para que unam-se a nós, para que junto combatamos a imoralidade e a baixeza da força que tem pairado nessa cidade de Bauru. Juntos desejamos verificar a nobreza e a santidade das leis, alcançando a sua efetividade. Infelizmente, mas frequentemente, temos percebido que o nosso poder executivo municipal tem deixado de obedecer às decisões da justiça pública, criando em nossa cidade a mais verdadeira ditadura do poder executivo municipal. Isso é um absurdo para qualquer pessoa desse Estado democrático de direito. Anos atrás, nossa cidade era conhecida como a cidade sem limites, e hoje temos que ela realmente sem limites de morte, sem limites de escândalos, entre outras coisas. Nós, Bauru Acordou, viemos a essa Casa de Leis trazer os nossos pesares e as nossas lições de vivência, bem como a reivindicação do nosso direito, que hoje se faz nitidamente incontestável. Temos plena consciência de que nossas palavras têm sim força suficiente para aborrecer as estruturas políticas dessa cidade, pois sabemos que o uso de nossa palavra é instrumento irresistível para a conquista dos nossos direitos. Recentemente, tivemos as notícias de que aproximadamente 600 pessoas morreram, sem ter um atendimento de qualidade, o que nos traz terrível aborrecimento. Isso nos leva a crer que aproximadamente 0,16% de nossa população morreu por desídia estatal, levando em conta que nossa cidade, de acordo com o site da Prefeitura, tem aproximadamente 360 mil habitantes. Senhores, nossa população está cansada de ser suprimida pela verdadeira verborréia dos governantes, que frequentemente, ao ver o estado calamitoso da saúde, diz: eu lamento. Eu lamento, senhores, as viúvas, os órfãos, os amigos daqueles que faleceram injuriosamente não querem o lamento de ninguém. Eles queriam sim seus entes queridos. Nós, bauruenses, não podemos nos calar ao ver os nossos familiares, amigos e entes queridos perdendo a vida, muito menos ao ver que as nossas vidas estão correndo risco, pois nós não podemos ter o direito de sequer adoecer, porque não teremos um sistema de saúde adequado. Por conta disso, nós viemos e estamos com um espírito armado, sim, por conta dessa situação, mas pedimos a vossas excelências que tomem providências urgentes para acabar com essas frequentes mortes que assolam nossa cidade. Senhor secretário, nós não podemos aceitar que o senhor chame nossos hospitais de pocilga. Essa notícia e essa palavra saiu no portal Terra no dia 8/8. Para quem não sabe o que é pocilga, eu gostaria de tomar a liberdade, pega para mim, Gabriel, de explicar o que é uma pocilga. Pocilga, senhores, é o lugar onde criam-se porcos, e é assim que o senhor secretário chamou os nossos hospitais. Nós não aceitamos ser chamados de porcos. Porco, infelizmente, é o serviço que o Sistema Municipal de Saúde tem nos apresentado. Aproveitamos o ensejo para cumprimentar o Ministério Público, assim como a Justiça Pública, que diuturnamente tem feito ostensivos esforços para
fazer com que as leis sejam validadas. Infelizmente, o senhor Roberval Sakai já saiu, mas eu gostaria de deixar uma fala a ele. Ele, mais do que ninguém, sabe o quão é doloroso perder um ente, porque este ano ele perdeu sua filha também por ineficiência do sistema de saúde, ainda que particular. E ele sabe a dor que é. Ele, assim como essas quase 600 famílias, tem em seu coração aquela dor e o sentimento de falta. Aos doutores médicos dessa casa, o senhor Paulo, doutora Thelma e o doutor Raul, sabemos das suas frequentes lutas pela saúde, mas pedimos que mais uma vez os senhores reúnam força, até porque são dos trabalhadores da saúde, para fiscalizar mais ostensivamente, com mais força, se não, até se necessário, propor uma SEI, mas fazer qualquer coisa que realmente investigue, que traga solução para a nossa casa, para a nossa cidade. Não podemos continuar perdendo entes aleatoriamente, senhores. Eu peço que, mais uma vez, se esforcem, por favor. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu gostaria só de pedir encarecidamente, para que nós possamos respeitar a questão do tempo e tranquilizar os senhores aqui presentes, que essa presidência foi indagada de que essa sessão só estaria sendo transmitida da parte interna e da parte externa não. Essa informação não procede, está sendo transmitida ao vivo pelo canal 60.3. Eu solicito agora, após o indagamento, para que o presidente da Comissão de Saúde faça a resposta que foi indagada e logo em seguida ao secretário municipal de Saúde o mesmo. Ainda como secretário da audiência, acusamos a presença do vereador Carlão do Gás. A sua solicitação é bem-vinda e nos anima muito. Temos trabalhado. E a nossa perspectiva, conforme a minha explanação, foi retrospectiva no sentido de estabelecer justiça aos óbitos ocorridos. Mas, mais do que nunca, devemos impedir que ocorram novos óbitos. Daí a necessidade de novos leitos, tanto leitos de internação simples e cirúrgicos, como principalmente de UTI. E foi nesse sentido que nós fomos diretamente na fonte, que é o governo estadual. E ele nos garantiu que, em sendo feito o projeto adequado, em 30 dias, ele nos receberá novamente, juntamente com o Poder Executivo, no caso o Secretário Municipal da Saúde, para que nós tenhamos uma resposta concreta em relação a essa problemática. Então, mais do que nunca, a transparência, esforço sem precedentes, inclusive, você, eu não sei se já é advogado ou é estudante de Direito, então, mais do que nunca, você pode atestar o ineditismo da ação em curso. Tanto é que o aparato do judiciário não está compatível com a demanda. E, surpreendentemente, foi colocado que talvez pudesse ser feito um estudo por amostragem. Isso não é justiça. Tá certo? Então, aí sim, talvez seja um ponto que nós devamos insistir para que todos sejam avaliados com o mesmo critério. Pode contar conosco que suas sugestões a esse processo todos são muito bem-vindas. Quero comunicar também que essa audiência pública está sendo transmitida pelo canal 10 da TV Assembleia. Ao senhor secretário, portanto, para o uso da palavra. Me parece que a questão que foi colocada aqui foi em relação a uma terminologia utilizada. Certamente a grande parte das pessoas que estão aqui, especialmente do Bauru Acordou, não me conhece, né? Aquilo aconteceu dentro de um contexto absolutamente tenso. Isso aconteceu dentro de uma reunião no Ministério Público. E naquela reunião, a tensão que existia, o pronto-socorro estava lotado, foi às vésperas da decretação da calamidade pública, e nós tivemos uma situação muito tensa e conflituosa com a FAMESP naquela reunião, né? E a FAMESP, além de não conceder as vagas, naquela oportunidade nos acusava de que nós fazíamos os encaminhamentos errados, e isto era uma razão para que as coisas não funcionassem adequadamente.
E ali nós reagimos, e eu usei a seguinte expressão lá na hora, né? Eu disse, olha, o pronto-socorro pode ser o que vocês façam o julgamento que vocês quiserem do pronto-socorro. Ele pode ser algo de extrema qualidade ou ele pode ser uma pocilga. Acontece que é o único local que está atendendo as pessoas nessa cidade. As pessoas vão lá e ficam em tratamento lá, e a gente não consegue as vagas hospitalares. Então, este foi o contexto da fala. Agora, evidentemente, quem detém o poder de emitir a imagem faz da maneira que quer. Eu assisti a reportagem que saiu da Globo, não é? E vi que a parte que colocaram da fala era uma parte absolutamente destacada. Claro, quem edita a imagem tem essa capacidade de fazer isso. Agora, eu acho o seguinte, eu não me incomodo em ser julgado por quem não me conhece, até porque acho que vai errar o julgamento, né? Tem muita gente que me conhece e sabe como é que é o meu espírito como médico, como profissional, que vinculação eu tenho com os pacientes e com tudo mais, né? Então, eu estou absolutamente de consciência tranquila em relação a isso, né? Inclusive familiares seus que me conhecem bastante bem. Próximo questionamento. Boa noite. Muito está sendo falado sobre a saúde pública em Bauru nos últimos anos. Por favor, se apresente. Se apresente. Gabriel Moutinho, Bauru acordou. Esse fato tem ganhado grande destaque, principalmente agora, com aproximadamente 600 mortes. Porém, já foi muitas vezes justificado através daquele jogo de empurra-empurra e de quem são as competências para concretizar as melhorias na saúde. Ora se direcionam ao Estado, ora ao município. Era muito importante para esse município romper com esse jogo de empurra-empurra. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado brasileiro, garantido através de políticas sociais e econômicas que garantam sua promoção e proteção e recuperação. Cada ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, agirá de acordo com seus respectivos planejamentos para atender as demandas referentes à saúde. Contudo, o senhor secretário Fernando Monte e os demais presentes, apesar da individualização dos deveres e obrigações dos entes federativos, o direito à saúde é um dever linear, não devendo essa individualização se impor contra os cidadãos, dado o clamor da população por saúde e eficácia. Portanto, vemos aqui pedir o fim desse jogo de empurra-empurra que anda acontecendo no nosso município. O bom andamento da saúde pública deve ir além dos jogos políticos e dos interesses particulares de cada político. O pensamento é, ou ao menos deveria ser, único. Não importa quem são os entes responsáveis, quais são os seus deveres, suas obrigações com a saúde. No entanto, importam sim, já que o povo necessita e clama por uma melhora na saúde pública, e isso tem que ser prioridade nesse município. Dado o exposto, devemos informá-lo, senhor secretário, que o Movimento Bauru Acordou, juntamente com cientistas sociais, contadores, vem colhendo dados financeiros, pesquisas de campo, gravações de áudio e vídeo, bem como esses que já foram apresentados, demonstrando a realidade da saúde pública no município. Uma pergunta que foi solicitada pelo Movimento Bauru Acordou é se o prefeito que não está presente e o secretário de saúde, se os senhores confiam no sistema de saúde que gerenciam. E se confiam, por qual motivo o senhor secretário Fernando Monte, quando sofreu um infarte, se dirigiu à Unimed Bauru e não utilizou o sistema público de saúde, como qualquer cidadão bauruense. Essa informação foi tirada do JCNet, dia 24 de 1 de 2013. Exatamente. Isso é encerrada a minha fala. Eu vou solicitar ao secretário para que faça a resposta. Sei que não deveria fazer para um assunto pessoal, mas acredito que vá fazer o indagamento, mas gostaria que os senhores pautassem no tema, que é a questão da saúde pública municipal. Então, saca uma palavra ao secretário municipal de saúde. Bom, muito rapidamente, do ponto de vista concreto, o que aconteceu comigo, tive um infarto, fui levado ao pronto-socorro, acabei indo ao pronto-socorro municipal,
E no pronto-socorro municipal, normalmente faz o procedimento, existe um procedimento a ser feito imediatamente, chama cateterismo cardíaco, ele faz normalmente no hospital de base. Aliás, são as mesmas equipes, é a mesma equipe que faz em todos os hospitais aqui em Bauru, seja privado, seja hospital público. O aparelho estava quebrado no hospital de base, eu tenho convênio de saúde, e fui. E tenho convênio, porque, vejam, eu tenho convênio porque eu vivo no Brasil. Vejam, aí eu não estou... aí a outra questão para vocês, o que é mentira? Não, o que é mentira? Ah, bom. Porque, vejam, olha, eu estou aqui, eu vim aqui de espírito absolutamente aberto para discutir, mas um pouco de respeito é bastante importante para a gente conseguir fazer um bom debate. Agora, vejam, no Brasil... Somente uma questão, No Brasil, é importante falar isso, porque as pessoas até podem ter outra visão de outro sistema de saúde nesse país. No Brasil, constitucionalmente, todo cidadão brasileiro pode ter plano de saúde. Essa é uma reivindicação, inclusive dos trabalhadores, mas isso é importante, viu, Charles, de discutir, porque isso impacta o nosso sistema de saúde. Se os cidadãos não discutirem isso, talvez a gente não tenha o sistema de saúde público que a gente quer ter, não é? E essa é a razão. Veja, eu tenho plano de saúde por minha conta, as minhas custas, e tenho todo o direito de ter plano de saúde, e é por isso que eu fui atendido lá. É isso. Olha, a respeito da confiança no sistema, eu vou responder rapidamente. O meu primeiro atendimento foi no pronto-socorro municipal. Já disse publicamente em entrevista que, se eu tiver qualquer coisa, passar mal, perder a consciência, me levem ao pronto-socorro municipal. É o local em Bauru mais preparado para atender as pessoas. É onde eu fui atendido. Solicito neste momento a próxima pergunta. É o seguinte, mas assim, expõe o relatório? Tá. Meu nome é Edmar, sou membro do Educadores em Luta, eu sou funcionário público do Estado de São Paulo e venho aqui agradecer a presença do Osmar Brito, que é do Comitê da Saúde Pública, que está aqui presente. Gostaria de lembrar também a presença do militante Ailton, do MST, porque os membros do MST têm filhos e a família que usam também a questão da saúde pública. Agradecer a presença da Luara, que é militante, representando a Escola Dr. Luiz Uiani, a presença da Amanda Santana, representando a Escola Padre Jorge Lima, o Iago Berci, do Cristino Cabral, o Felipe da Unesp, e a equipe de jornalismo alternativo da Casa do Eixo, Jordani, da Casa Fora do Eixo. Bom, estão pedindo foco, então eu vou começar assim, ó. Vini, mostra a imagem dessa camisa aqui para o pessoal que está aqui na plenária, por favor. A imagem dessa camisa, muitos conhecem. Eu resolvi trazê-la porque me inspira justiça social. Lá em Cuba, não existe educação e saúde privada. Em Cuba, não existe forma de desviar verba pública para iniciativa privada. E, infelizmente, esse ano, recebemos médicos cubanos que, por má compreensão de uma elite social do país, conduzidas por uma mídia burguesa, vaiaram o fato de vir para o Brasil socializar conhecimento e trabalhar aqui no Brasil com toda boa vontade. Gostaria também de lembrar que desde o ano de 1500, nós tivemos aqui no Brasil portugueses, italianos, japoneses,
E hoje, chineses, coreanos, inúmeras nacionalidades que vieram aqui com interesse comercial e expoliar o nosso país com pretexto de desenvolver o nosso país. Então, os membros desses países que vieram aqui, nem por isso foram tão hostilizados como os médicos cubanos foram, tá? Então, o foco é a saúde, sim. Eu gostaria de colocar a seguinte questão aqui. Eu, como muitos professores e funcionários públicos do Estado de São Paulo, nós pagamos do nosso salário, dos nossos vencimentos, 2% é retirado mensalmente para nós podermos utilizar o IANSP. O IANSP é uma esfera da saúde estadual, mas o que nós observamos é o seguinte: o mesmo problema que está tendo na esfera municipal, federal e estadual, federal e municipal, tem também o mesmo problema na questão da saúde estadual, que é a questão da privatização do sistema. Precarizar os serviços para induzir a privatização, que a privatização é a tábua de salvação da saúde, assim como da educação, das ferrovias, e no decorrer dos anos nós vimos que não foi a tábua de salvação. Então, eu vou falar um pouquinho do IANSP, que está precarizado, está descontando do nosso salário, e funcionava o atendimento no IANSP, nosso atendimento, no hospital de base, quando era gerenciado pela associação hospitalar que tinha natureza privada. Em todos esses anos que foi gerenciado, nós percebemos, né, que estava sendo sucateado, e quando se fala que há órgãos fiscalizadores internos e externos, e aí descobre que tinha um rombo de por volta de 150 milhões, que é o que o JC publicou, 160, tem uma variável aí, é que a Justiça vai tomar providências e vai tentar corrigir o erro. Agora eu pergunto, nós vamos recuperar esse rombo de 150 milhões? E quantas pessoas não foram mal atendidas? Minha avó mesmo precisou ficar no corredor e a vida toda pagou imposto. E teve que ir no Ministério Público chegar para conseguir um leito. Chegou no hospital estadual, o médico falou assim: eu vou ter que tirar uma pessoa moribunda e colocar a sua avó que está morrendo. E quem me garante que o enfermo que está lá dentro do hospital não vão apressar a morte dele desligando o aparelho para colocar outros e outros e outros? Tá certo? Eu estou fazendo um questionamento, não estou acusando. Tá, mas se um médico me chega para mim e fala isso, a primeira coisa que eu pensei, vou deixar a minha avó por uma pessoa que falou dessa forma, dessa maneira. Bom, é o seguinte. Então, nós tínhamos um sistema público de saúde, que é o IANSP, que é um dos melhores da América Latina, em funcionamento. E hoje está em condição precária. Hoje funciona lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é um dos melhores e é um ponto de referência da América Latina também. Hoje, chega uma pessoa em estado de urgência lá naquele hospital, leva 12 horas para ser atendido. 12 horas. Por quê? A perícia médica também está sendo privatizada, e a perícia médica está na mão de grupos e empresários, né, e está também a caminho da privatização. Deixa eu ver, eu peguei um dado aqui importante, que eu fiz uma anotação. Se eu não me engano, pela pesquisa que foi feita, são mais de 30 mil perícias ao mês. Aumentou absurdamente após a privatização. Isso aí é um erro, privatizar o sistema, porque as pessoas não estão trabalhando pelo bem-estar social das outras, estão trabalhando para oferir lucros. Então eu sinto muito. Quando o vereador coloca
que não é preciso aos gritos ou determinados tipos de comportamento de organizações populares, que tem que ser de uma forma mais racional e civilizada, eu contesto isso aí. Por quê? Porque a gente percebe assim, nós temos órgãos de fiscalização interna, vereadores, prefeito, temos aí Ministério Público, temos aí médicos que são vereadores, temos um deputado que é médico também, e a saúde pública está precária. Nós temos um aparato fiscal muito grande. O problema não é a questão do aparato fiscal. O problema é a política pública que está sendo implementada, que é para sucatear e depois privatizar. E temos órgãos fiscalizadores externos, que é o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado. Então, eu sinto muito, não é essa a resposta que tem que ser nos dada. Tá certo? Porque não se desvia 150 milhões de um dia para o outro. Isso aí a gente vê que ao longo do tempo, e não precisa esperar morrer 586 pessoas para a gente ser encaminhado para o Ministério Público. Basta 2, 3 pessoas morrerem que o Ministério Público ele tem condição de descobrir sim. Tá? Então, finalizo parabenizando o movimento Bauru Acordou, que propiciou e abriu o debate com a sociedade. Obrigado. Eu vou solicitar, em função da indagação, essa presidência está tendo uma cautela de deixar, por ser uma casa democrática, nós solicitamos 1 minuto. Aqueles que estão sendo questionados estão ultrapassando um pouco o tempo, então nós estamos respeitando. Como foi citada a questão do IANSP, houve uma audiência pública nessa casa que discutiu o assunto. Eu solicito ao presidente da Comissão de Saúde para que faça a resposta da indagação no que tange ao IANSP. Nós promovemos aqui uma audiência pública, ao senhor que fez o pronunciamento aí, nós promovemos uma audiência pública especificamente para discutir o IANSP. E veio o representante de IANSP, da Comissão Estadual Mista e da Comissão Local. A problemática é complicadíssima, são 100 mil usuários sem assistência hospitalar. Aquilo que se vê no âmbito público do SUS é extensivo, sim, ao IANSP. Era um programa modelar de saúde que, conforme você bem disse, sucateou. O que nós temos feito objetivamente? Nessa mesma audiência, a FAMESP disponibilizou o Hospital Manuel de Abreu para que fosse transformado no Hospital do Servidor Público do Centro-Oeste Paulista, que foi uma sugestão nossa. Então, o nosso próximo passo, por intermédio das comissões mistas, onde há a participação da POSP, por exemplo, que foi quem ajudou a promover essa audiência, nós estaremos com o governo estadual para tentar fazer um novo hospital. 100 mil usuários necessita de um hospital de 250 leitos. Então, há sim espaço para que se crie em Bauru um hospital do servidor público estadual. Então, é nesse sentido que temos trabalhado para tentar transformar o Manuel de Abreu no hospital servidor público estadual. Não é o caminho, a diretriz que o governo e a direção do IANSP têm feito. Eles estão tentando obter na justiça autorização para que a FAMESP possa atender os usuários do IANSP. No entanto, por ser uma OS, há impeditivos legais para que isso proceda. O hospital mais diferenciado regional que pode atender o usuário do IANSP nesse momento é a 100 quilômetros daqui, é em Botucatu, é a Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, temos trabalhado para que o servidor do IANSP seja atendido em Bauru. As suas críticas procedem. Obrigado. Próxima indagação. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Aguiar, integrante do Movimento Bauru Acordou. Seria de muita utilidade que o prefeito Rodrigo Agostinho estivesse aqui para, juntamente ao secretário Fernando Monte, nos dar esclarecimentos a respeito de contrato com a conveniente Secretaria de Estado de Saúde e a conveniada FAMESP. Tem 2 pontos importantíssimos para serem levados em conta, e um deles diz respeito à cláusula 2ª desse contrato, que diz respeito às obrigações e responsabilidades da FAMESP. Conforme pode ser visualizado na apresentação do PowerPoint, lá consta o contrato de forma digitalizada, e os senhores poderão acompanhar tudo que for dito
no 4º item da cláusula 2ª deste contrato. Portanto, nessa cláusula é prevista a responsabilidade pela indenização de dano decorrente de ação voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência que seus agentes nessa qualidade causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados. Tal afirmação está presente paralelamente no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Secretário Fernando Monte, 2 perguntas a respeito do convênio, e certamente há o conhecimento tanto por parte do Executivo quanto do secretário a respeito de tudo que está inserido nesse convênio, portanto, uma resposta plausível seria muito bem-vinda. Dentre suas competências como secretário de Saúde, quais atitudes você tomou para que o previsto na mencionada cláusula deste convênio se realizasse? Ou seja, quantas famílias foram indenizadas pela FAMESP, já que a FAMESP é uma das responsabilidades previstas no contrato, em razão da ineficiência do serviço que culminou com aproximadamente 90 mortes desde que o PS Central foi assumido pela FAMESP. Perdão, desde que o hospital de base foi assumido pela FAMESP, o que não tira o mérito, porque ainda assim são 90 mortes. Não são 90 blá blá blá, como muitos de vocês estão fazendo. Segundo ponto, cláusula 7ª do contrato, que diz respeito aos recursos financeiros. Pela prestação de serviço firmada nesse convênio, a